Olá a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos ao Instagram da Rede Brasil de Masculinidades. Meu nome é Eduardo Costa, sou moderador da rede e depois de uma pausa de 5 meses estamos retomando as lives da rede. É um prazer enorme estar trazendo vários membros da rede hoje, nós seremos 7 no total. 2 que vocês já sabem pela nossa divulgação, o querido Michel Robin e o querido Fábio Mariano, e 4 convidados surpresa para dialogar com os dois. Vamos estar fazendo um desenvelhecimento das nossas lives, fazendo essa ousadia, tentando essa ousadia, espero que tudo dê certo. E já vou começar chamando o nosso querido Michel. Enquanto ele entra, eu vou ler aqui o currículo dele, né, que ele nos mandou em primeira pessoa, muito lindo. Meu nome é Michel Robin, tenho uma formação em engenharia química e nuclear. Mas arte e mistérios da alma humana e a relação com os movimentos do mundo sempre me fascinaram. Enveredei pelo teatro e dança e fiz formações em terapias psicocorporais, de família e comunitária. Viajei por muitos países, onde dei aulas, palestras, cursos. Ser pai de um menino e de uma menina me fez perceber a luminosidade com a qual todos nós nascemos. E como é fácil ofuscar essa luz quando ficamos entregues apenas à atmosfera educacional que nos circunda. Penso que estamos num momento mundial de grande intensidade e transformações, propício para rever e tirar de cima de nós elementos mentais e emocionais que perderam vigência. Bem-vindo, Michel, querido. Acompanho Michel há um pouco mais de 30 anos, né? Tenho uma grande admiração por ele e é um prazer enorme estar recebendo, então, Michel, para falar um pouco sobre esse conceito que ele está trazendo do desenvelhecimento. Foi bastante interessante o título da live, gerou muitas reflexões e interpretações diferentes, então vai ser muito bom ouvi-lo e entender um pouco dessa proposta que é espetacular do desenvelhecimento. A conexão está um pouquinho difícil, vamos ver. Ele já está conosco na sala, mas a conexão está um pouquinho difícil. Está lenta. Michel, querido, pois é, ele está travado por enquanto. Não sei o que fazemos, se invertemos a sequência. Talvez, Michel, o Manuel está sugerindo que você saia e entre novamente. Eu vou te mandar um convite. Porque dessa forma nem eu consigo retirá-lo, só ele saindo. Quando acontece essa questão da conexão. Pronto. Melhorou. Sim, nós estamos te vendo, Michel, só que a conexão está travando. Vamos fazer isso então, vamos fazer uma inversão, vamos começar com o Fábio e daqui a pouco então a gente tenta novamente. Mas para isso, deixa eu ver se eu consigo. Fábio, querido, te convidei. Recebeu um convite? Olá, tudo bem? Oi, querido. Dá para me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo super bem. Tomara que o Michel consiga entrar logo a seguir.
Fábio Mariano, bacharel e mestre em Direito e doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Estuda políticas de morte em relação a sujeitos vulnerabilizados. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa INANA. Ministra os cursos O Estado, o Corpo e Masculinidades Contemporâneas. Vou nos presentear com essa reflexão sobre a vida LGBTQIA+, e as relações, né, com essa perspectiva que o Michel traria logo no início, que é essa reforma, da gente estar sempre reformando o nosso pensamento, não deixando ele envelhecer, ele estagnar. E eu acho que falar de orgulho LGBTQIA+, de vida LGBTQIA+, é falar de uma reforma do pensamento que ainda está para ser construída, né? Infelizmente, a gente raramente fala muito de vida, normalmente a gente fala de morte quando a gente fala dessas questões, né? Então, passo a palavra para você, querido, para a gente poder ampliar o nosso olhar sobre essa questão. Obrigado, Edu. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Boa noite a todos, todas, todes. Marcos, eu também te amo. A minha fala fica prejudicada, né? Porque o Michel ia falar sobre desenvelhecimento. E hoje eu mandei uma mensagem, né, Edu, para você, dizendo assim, eu não sei se eu entendo muito desse tema, né? Porque eu acho que falar de desenvelhecer, assim, de uma perspectiva, ou a partir daquilo que eu venho estudando, sempre dá a ideia de que a gente pensa sempre no antônimo, né? E, portanto, a gente sempre... Você pensa em desenvelhecimento, você vai pensar sobre vida, mas você também vai pensar sobre morte. Ao pensar sobre morte num país que tem mais de 500 mil pessoas que morrem pelas mãos de um governo genocida, né, que pratica o extermínio das vidas e assim por diante, isso sempre faz com que a gente repense as questões da finitude e assim por diante. É claro que hoje eu fiquei pensando durante todo esse tempo que a gente vem discutindo, que ao tratar ou ao falar sobre vida LGBTQIA+, especialmente num mês que a gente está falando sobre as vidas que importam, né? Sobre vidas de LGBTQIA+, quando a gente lembra da Silvia Rivera, quando a gente lembra da Marsha Johnson, a gente está falando, portanto, de um modo de vida que é um modo de vida pautado sempre na luta, né? Que é um modo de vida sempre pautado no reconhecimento do outro, ou num modo de vida que eu costumo dizer que vive para se tornar sujeito, né? Sujeito de uma vida política, de uma instância política de cidadania, de conhecimento, de acesso, de política pública. É claro que eu comecei falando isso e vale dizer também que ao tratar desse tema, né, não é possível que se fale da vida sem que se fale da morte, né? E não é aquele velho clichê que a gente costuma dizer, esse é o fim inevitável, da qual todos conhecem. Não. Eu fiquei lembrando hoje, durante o dia, do Agamben, que é um filósofo que eu gosto bastante, foi um dos principais filósofos que eu trabalhei quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado. E fiquei pensando que ele fala sobre os modos de vida, né? Quando ele retoma o Aristóteles, né? Fiquei lembrando que toda vez que eu entro na sala de aula, né? Que todas as vezes que eu vou dar aula sobre ciência política, de teoria geral do Estado, eu sempre falo, há um objetivo em todos nós, que é alcançar o bem comum. E ao alcançar o bem comum, você tem lá... você consegue, você retoma uma prática revolucionária que é ser feliz. Hoje, num país que vive a plenos pulmões, né, uma política de morte que é exercida pelo governo, o que a gente está vendo é a dificuldade de se alcançar um modo de vida, né, um modo de vida que fale sobre a felicidade. Um modo de vida, por exemplo, em que você consiga concretizar a felicidade na sua forma plena. E isso quando eu digo, né, eu falei do Agamben, né, que é um autor que eu gosto porque ele fala dos modos de vida, né, para poder falar da vida nua e de como nós somos abandonados à própria sorte da lei, mesmo vivendo dentro de um Estado de direito. Eu fiquei lembrando do Paco Vidarte, né, quando ele fala
no Ética Bicha, da necessidade que a gente tem dentro do nosso modo de vida, de refutar todo o comportamento, toda a ética, toda a política, toda a cidadania que se pretenda universal. Porque isso não significa que nós não tenhamos, ou que a gente não precise, ou que a gente não queira ter um modo de vida comum. A gente quer ter um modo de vida comum. Porque dentro do modo de vida comum, a gente entende a vida em comunidade. E entende o objetivo, que é a felicidade. Mas refutar o modo de vida comum significa, universal e não comum, significa rejeitar a chegar àquilo que os gregos chamavam de idiotia, né? Que é a carência das coisas da cidade, a carência das coisas da vida. E, portanto, recusar essas políticas que tendem a nos colocar num patamar de normalização, de normatização da morte. Então, se a gente está falando aqui de um tema, que é o desenvelhecer, que é o envivecer, significa, sobretudo, falar de um tema que exige de nós, para que a gente desenvelheça, para que a gente viva, ter uma ética que seja uma ética da persistência, como a Márcia e como a Silvia Rivera tiveram. Então, relembrar, retomar essa ética, refutar a universalidade do ato e passar a uma política que é a política do pertencimento coletivo, do pertencimento, da busca intransigente pela felicidade. Porque a felicidade ela deve ser uma política. O afeto deve nos deslocar para que a gente persista dentro de uma política, que é uma política da felicidade. Eu gosto de falar tudo isso porque nós estamos falando de desenvelhecimento, de envivecimento, falando de quando a gente se dispõe a falar isso e, portanto, também falar de finitude, também falar de morte, porque a morte ela é uma questão social que toca a todos nós e que faz com que a gente repense os nossos modos de vida. Eu estava numa conversa com uma amiga muito interessante, que é nutricionista, e nessa conversa eu dizia, é muito difícil você fazer determinadas estratégias alimentares quando você não pode isso, você não pode aquilo outro. Mas quando você está dentro de uma pandemia que está matando, que está assolando o país e o mundo, né? Embora alguns países comecem já a dar sinal de retomada e tudo mais, quando você faz isso, você não pode minimamente quebrar esse modo de vida que faça com que você tenha alguma alegria no alimento e tudo mais. E daí a conversa parou numa coisa que eu estava falando sábado na aula para os alunos, que é de não escamotear os modos de vida e não se deixar levar por essas políticas do neoliberalismo que fazem com que a gente diga, então nós somos ou estamos felizes, nós não estamos, né? Porque nós estamos numa situação que é muito dura para todos nós. E também, como é que a gente vai fazer para ressurgir, para falar tal, e refazer as palavras, refazer os caminhos, recusar as especialidades, recusar aquilo que é universal, para que a gente possa ter um modo de vida que faça com que, antes de sermos sujeitos, né, a gente tenha esse modo de vida LGBTQIA+, ou LGBT+, que não permita que a norma, né, que a lei nos universalize e que nos crie em condições desiguais, sem equidade. Então, recusar aquilo que os gregos ensinaram para nós, que é a idiotia. Recusar a carência das coisas da cidade e tomar a cidade como um espaço de produção. Porque é dentro da cidade que as nossas vidas vão se refazer. Dentro da cidade que nós vamos recuperar aquilo que é a felicidade como uma obrigação.
dentro daquilo que os iorubás ensinam para nós. A felicidade, ela é uma obrigação ancestral. Ela é uma obrigação da qual nós devemos nos permitir. E, portanto, aceitar o desenvelhecimento, aceitar o envelhecimento, aceitar as formas de vida naquilo que o Agamben fala, significa recusar esses modos de morte que tiram a nossa perspectiva de equidade, mas sobretudo de felicidade. Eu fico pensando que essa não é uma atitude fácil, né? Não é uma atitude tranquila, quando você vê o conservadorismo tomar conta dos nossos espaços e de todos os espaços. Nós estamos num momento, e eu sempre digo, nós vamos ter uma dificuldade tremenda nas próximas décadas de desfazer tudo aquilo que a gente não está vendo, de tudo aquilo que a gente não está sentindo, de tudo aquilo que a gente não está vivendo, por meio dos ministérios, por meio das políticas, né, que nos levam para o bem comum, e que vai fazer com que a gente tenha um trabalho de gerações para recuperar o pouco de felicidade que a gente estava tendo. Então, desenvelhecer, num modo de vida LGBT, é recuperar um modo radical de vida que refute, que recuse, que negue a universalidade e que questione, que dê passos, que tire a linguagem, desnude a linguagem. Eu comecei a falar dessa coisa da linguagem que eu falei sábado na sala de aula. Eu dizia, eu acho inadmissível que LGBTs usem determinadas palavras como insegurança alimentar, porque o capitalismo que ele faz a gente passar é fome. Fome de vida, fome de vontade, fome de política, fome de dignidade. E quando ele tira o alimento das pessoas, isso não é insegurança alimentar. Isso é uma política radical de morte contra determinados corpos, pretos, LGBTs, de mulheres e assim por diante. Então eu digo que desenvelhecer e envivecer é um modo real de questionar a forma como nós temos sido tratados, como nós temos sido colocados, como nós temos sido desenhados. Nós nascemos LGBTs e nos tornamos sujeitos. Nós não somos sujeitos porque nós não somos universais, e isso a gente tem que recusar de toda forma. Era um pouco isso. Puxa vida, que maravilha, meu querido, que maravilha. Você ainda tem mais alguns minutinhos, se quiser, mas puxa... Quer passar para as perguntas dos meninos, que daí a gente pode entrar na discussão? Luiz, querido, você já está a postos? Vamos te chamar. Deixa eu botar aqui. Eu convido, leio o currículo. Pronto, ele está aqui. Já... Ué, sumiu? Não. Onde está? Aqui, pronto. Já convidei. E aqui, então, vou... Oi, gente. Oi, querido. Tudo bem? Paulo Ramos, beijos. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, querido. Luiz Fernando Prado Show é jornalista, professor de inglês e espanhol, coordenador do núcleo de transmasculinidades da rede Família Stronger, coordenador adjunto da área de homens trans e transmasculinos da Aliança Nacional LGBTI+, e colunista do projeto Vidas Alternativas Brasil. Querido, seja bem-vindo. A sua imagem não está aparecendo, mas seu áudio está ótimo. Eu estou vendo, Luiz. Você pode trazer sua reflexão, pergunta aqui para o nosso amado Fábio. Nós temos 4 minutinhos para essa parte. Fique à vontade. Tá. Agradecer as pessoas que estão aqui. Depois da fala potente do Fábio, eu me perco, mas vamos lá. Eu me perco porque as palavras me envolvem, que eu tenho paixão absoluta por este homem, gente. Vou declarar aqui que é a coisa. Eu tenho paixões por essa pessoa.
pelo homem e pelo militante, pelo professor que ele é. Que ele traz muitas reflexões aí acerca de masculinidades. Eu namoro um curso desse homem da PUC, gente, que olha, é o eterno namoro. Em nome desse tema que você discute tanto, que você escreveu tanto, e você está falando de desenvelhecer e envivecer, né? Eu estou pensando nesse mês de orgulho LGBTQIA+, pensando nessas coisas que nos envolve, que nos interseccionam, né? A questão da transmasculinidade, a questão da masculinidade, enfim. Quando você traz essa questão de que a cidade é um espaço político-social para esses corpos dissidentes lutarem não só pela sua existência, mas lutarem por algo essencial às nossas vidas, que é o direito de viver plenamente, né? Que a Butler coloca vida vivível, esse conceito. Eu queria que você dissesse essa questão da masculinidade quando a gente está pensando do próprio que a gente sempre fala de envelhecimento, mas a gente não fala do desenvelhecer. Eu queria saber como é a construção, na sua visão, dessa masculinidade hegemônica que a gente atravessa e que a gente hoje tem uma série de grupos, uma série de questões que problematizam essa masculinidade, mas que no mundo gay, no mundo cis-gay, é a grande problemática. Dessa questão do envelhecer e do desenvelhecer, e dessa questão do envelhecer. Como é a construção dessa masculinidade que você colocou aí, que você propõe? Qual seria a saída para a gente sair dessa masculinidade cis, heteronormativa, hegemônica que atravessa o universo cis-gay? Como que a gente poderia sair aí dessa fria e a gente trazer a experiência que você falou aí, que eu também coloco de homens trans aí, como o próprio João W. Nery, o próprio Anderson Hersey, que eu gosto de citar. Leiam A Queda para o Alto, é essencial aí para quem queira conhecer uma potência narrativa advinda aí de todas as diversidades. Eu queria que você dissesse isso, porque a gente fala de mês de orgulho LGBTQIA+, a gente vê estampado o modelo ideal de masculinidade, mas não as outras. Como que a gente pode estar trabalhando nos grupos de masculinidade essa questão? Porque eu vejo muito homem cis-gay dizendo: eu sou ela, se apropriando do feminino, não para desconstruir, mas para viver uma espécie de gueto e de rebaixamento dessa masculinidade, como se não fosse possível ter outra masculinidade. É uma percepção minha. Como homem trans gay, eu vejo muito isso, e é uma coisa que me incomoda. Eu queria que você falasse acerca disso. Eu não sei se eu tenho meu tempo. Olha que tal, né? Já que você é professor de espanhol, já quero começar logo assim. Amo falar espanhol. Quero dizer que essa admiração, Luiz, é uma admiração profunda, porque eu acho que você tem um trabalho incrível, um trabalho corajoso, uma militância aguerrida, que eu acho que isso faz a diferença, né? Eu sempre tenho medo, embora eu acho que seja necessário, mas eu tenho medo de... comecei falando de uma coisa que é aquilo que universaliza, e considerar, tomar pela linguagem do universal tudo aquilo que a gente conhece. Portanto, toda masculinidade, eu sempre digo, masculinidades gays, masculinidades negras, masculinidades trans, masculinidades asiáticas, elas não estão isentas da reprodução daquilo que a Conel chama, que ela cunhou de masculinidade hegemônica. E por que nenhuma dessas masculinidades elas estão livres disso? Porque nós vivemos dentro de um sistema que é um sistema capitalista, dentro de políticas que são políticas neoliberais, dentro de políticas que tendem a despotencializar o sujeito, a tomar a sua subjetividade para fazer com que ele acorde um modelo que se considera do ponto de vista ou do senso comum como um modelo ideal. E, portanto, você vai deixar de respeitar aí as especificidades e vai deixar de considerar o comum, porque o comum, o sentimento de comum, ele não exclui a possibilidade de divergência, mas ele faz com que a gente possa potencializar as nossas diferenças. E eu estou dizendo tudo isso porque quando você me faz essa pergunta, como é que a gente vive, como é que a gente sai
dessa masculinidade? Como é que a gente sai desse modelo? A gente tem que refutar esses modelos, por exemplo, de captação da nossa subjetividade. Essa pergunta que você fez é uma pergunta para a gente fazer uma live de 5 horas, né? A gente tem que passar 5 horas discutindo. Então, mas eu sempre fico pensando que tudo isso, essa dificuldade que a gente tem que sair, é porque nós temos uma masculinidade que chamada de hegemônica, alguns chamam de tóxica, né, que eu já discuti, é o termo que eu não gosto, enfim, ela é uma masculinidade colonizada. E a colonização, ela é fruto do quê? Ela é fruto da violência, né? A colonização, ela se faz disso. Não dá para eu discutir um modelo de masculinidade se eu não considerar as diferenças, e eu também não quero discutir um modelo de masculinidade. Eu quero discutir os vários modelos de masculinidade. Eu quero discutir as várias possibilidades de ser homem. Eu quero discutir as várias possibilidades da gente exercer as masculinidades que sejam masculinidades que refutem a linguagem colonial e que, portanto, vão refutar um modelo de masculinidade que é violenta. Então eu quero discutir o pacto que os homens têm a respeito do estupro, da qual eles não falam. Quero discutir, junto com os homens, um modelo de sociedade onde não se case meninas de 13 anos e a gente considere que isso é normal. Eu não quero discutir, eu quero discutir com os homens a possibilidade de que a gente refute esse modelo que está colocado aí nas novelas, nas propagandas, nas peças de marketing, no sistema financeiro, um modelo que seja hegemônico. Eu não quero discutir esse modelo hegemônico. Eu quero tomar a diferença, para a diferença poder colocar o pé na porta e ali abrir, escancarar e falar assim, a gente vai romper essas caixas. Eu sempre digo que das minhas maiores alegrias, aquelas que eu tive, assim, que eu trago dentro do coração, foi ter participado do Transcidadania. Porque no Transcidadania, a primeira pergunta que eu fazia lá para os beneficiários e para as beneficiárias é: quem sou eu? Eu nunca esqueço a Valéria, a saudosa Valéria, assim, que mora no meu coração, assim, que foi, né, que o Bolsonaro matou. A Valéria um dia falou, a Valéria. De repente eu vi a Valéria se candidatando a um cargo de vereadora. E estava lá questionando a cota que é destinada às mulheres de 30%. E daí eu dizia assim, o que os partidos estão fazendo aí? Eles estão rompendo? Não. Eles estão falando, nós estamos aqui ainda atuando na cota, mas eu queria que a Valéria estivesse lá para continuar peitando do jeito que ela fez. Assim como faz a Érica Malunguinho, assim como faz a Érica Hilton, assim como faz o Jean Willis, e assim como faz tantos e tantas parlamentares. Então quero que os homens discutam isso. Quero que eles discutam essas violências. Eu sei que deu tempo, essa é uma longa discussão, adorei a pergunta. A gente pôde estender um pouco mais porque houve um probleminha com um dos nossos convidados especiais, mas agora precisamos finalizar. Eu agradeço demais a reflexão. Beijos, Luiz, beijos. Fábio, e peço que sempre, vocês sempre avante. Saiam da live, não da apresentação, porque agora vamos tentar novamente a vinda do Michel, e aí eu peço então que vocês possam dar lugar a ele, mas se mantenham na sala e a gente vai conversando também pelo texto. Querido, tá bom, então beijo, gente. Obrigado, viu? Beijo. Michel, querido, eu vou te chamar então. Eu preciso saber como eu saio. Perdão. Você eu consigo tirar, porque você tá... Mentira, que eu sou daqueles que eu só saio da festa quando alguém pede pra ir embora. Normalmente é só tocar sobre a imagem e aparece, mas também não está aparecendo. Vê se você tocando na sua própria imagem aparece a opção sair. Não. Não? Bom, deixa eu ver se eu consigo chamar o Michel com você junto. Daí eu dou um jeito disso aí. Enquanto isso a gente vai tentando. Pronto. Que maravilha, conseguiu os dois juntos. Pelo tempinho. Aí você fica enquanto ele faz a exposição e a gente vai tentando que você saia, Fábio querido.
Bom, Tá bom. Michel, eu te apresentei no início da live, né? Só vou reforçar que a minha enorme admiração por esse profissional de mais de 40 anos de prática como terapeuta. Tive a honra de fazer parte de alguns dos trabalhos que ele realizou e tenho marcas muito positivas na minha construção também como terapeuta. E acho que o Fábio deu uma introdução muito significativa, especialmente abordando as questões LGBTQIA+, mas já te dando um gancho maravilhoso para desenvolver esse conceito que você está realmente disseminando, que é o conceito de desenvelhecimento, que é muito, muito significativo. Seja bem-vindo, querido, a palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito, muito feliz realmente de estar junto com todo esse movimento de renovação do pensamento humano, porque é, no mínimo, isso que a gente está propondo aqui. E desenvelhecimento é exatamente isso, é como atualizar a nossa cultura, né? Eu vejo em muitas conversas, eu brinco assim, é o velho discutido com o antigo. Né? E parece que as pessoas não renovaram a percepção de que a gente está vivendo sob uma dinâmica completamente nova de cultura, de conhecimento. Né? A tecnologia é brutal num bom sentido e num mau sentido também. Né? Ela perpassa e promove e provoca muitas transformações, né? Mas, sobretudo, nas dinâmicas do viver, do comportamento. Né? A gente está vivendo um momento, acho, planetário, onde as dinâmicas do mundo estão mudando completamente. E eu chamo de desenvelhecimento exatamente essa atitude de nos atualizar com relação a tudo isso que está se transformando. A gente não pode mais conversar dentro dos moldes que a gente conversava antes. A gente não consegue descrever o mundo da maneira que nossos avós descreviam, nossos pais descreviam o mundo. Então, desenvelhecer, na verdade, tem a ver com as formas de pensar o mundo, né? E também com as formas de sentir o mundo. Porque a gente não é muito educado, de maneira formal, para conhecer as nossas emoções, os sentimentos que a gente está vivendo em determinados momentos, ou mesmo na vida. Né? Eu sempre proponho que as professoras do primário, lá do jardim de infância, né, pudessem dizer assim, o que vocês estão sentindo, crianças? Né? Cada um pode dizer o que ele está sentindo, o que ele está vivendo. Lá em casa eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu irmãozinho, eu estou com raiva do meu pai. Né? E poder falar disso sem censura, sem... Ai, que horror, você não pode falar isso, né? Mãe é sagrada, né? E eu pergunto assim, qual é a mãe que daria um braço, né, para salvar o filho e, ao mesmo tempo, já não teve vontade de jogar o filho pela janela, né? Nós somos seres contraditórios, nós temos 1000 sentimentos juntos dentro de nós, né? E é sobre esse aspecto que eu chamo de desenvelhecer, é tirar de cima de nós uma porção de conceitos que nos foram enfiados goela abaixo desde que a gente é pequeno. E é em cima disso que a gente começa a nos autodestruir. A gente começa... Né, no Enneagrama se fala sobre a preguiça. Né? Mas de uma preguiça de uma maneira diferente do que a gente está habituado. Né? A gente fala de preguiça com, não quero fazer nada... Não, mas ele fala que todos nós passamos pela preguiça. Mas o que é preguiça nesse conceito? É a gente abre mão de nós mesmos para poder nos inserir num grupo social. Né? Todos nós fizemos isso. Né? É a história, né? É muito bem contada na história da roupa do rei. Né? Quando o menino levanta a mão e diz, mas o rei está nu. Mas todo mundo achava que ele estava vestidíssimo de tudo. Né? Mas lá na nossa origem, nós tínhamos a capacidade, e temos ainda que coberta por muita educação, né? Muita formação e educação que vai nos soterrando a nossa espontaneidade, a nossa liberdade, a gente fica auto-julgando o tempo todo, se auto-julgando, né? E a criança fala, pensa, diz o que ela sente, né? E a gente tem isso, mas muito encoberto. Então, quando você me chamou para conversar junto com o LGBTQI, isso para mim foi muito importante, porque essa bandeira
é a bandeira do seguinte: todos os conceitos bem definidos, bem, né, preto, branco, certo, errado, aberto, fechado, bonito, feio, está caindo por terra. A gente está num fluxo muito intenso de vida. E o LGBTI, isso aí, é uma bandeira fundamental de todo esse movimento de transformação mundial que a gente está vivendo. De sair do preto, branco, do certo, errado, do bonito, feio, dos desenhos e dos contornos muito definidos, né? Eu falo até que as fronteiras dos países estão muito mais agora cheias de imigrantes que passam de um lado para outro, né? A gente está, né, em termos físicos, tendo que dissolver fronteiras, porque o mundo está totalmente diferente do que a gente, do que a cultura que foi construída para nos ensinar já não serve, essa cultura antiga. Por isso que eu chamo de desenvelhecer, é nos atualizar, né? Desenvelhecer, na verdade, eu chamo de uma proposta de crescimento, porque a gente fica, muito, muito bonitinho assim, isso está certo, isso está errado. Uma coisa que é boa aqui não é boa talvez lá. Uma coisa que é boa para uma pessoa não é boa para outra. Uma coisa que é, né, correta nesse momento, no momento seguinte já não é. Então a gente está vivendo uma necessidade de estar se atualizando a cada momento. A gente não pode mais dormir né? Eu chamo que o velho tem as seguintes formas de se expressar, né? Ah, não, mas isso eu já conheço. Ah, isso eu já sei. Ah, isso eu já vi. Isso não cabe mais. A gente está vendo o novo surgindo a cada dia. Então, essa vontade de prender as coisas, então eu vejo que uma grande reação do mundo, né, dentro do conservadorismo, né, é o medo imenso de ter que estar desperto. Né? A gente foi educado para ser esperto e a gente tem que se educar para estar desperto. E isso é uma coisa que a gente não está habituado, né? A gente quer saber tudo, o que eu tenho que fazer nessa situação, o que eu tenho que fazer naquela. E hoje a gente está com as portas abertas. É muito mais difícil viver, talvez, hoje. Viver no sentido de me ensina para eu saber o que eu tenho que fazer. Eu não posso mais ser ensinado para saber o que tem que fazer o tempo todo. Eu acho que as grandes teorias, os grandes pensadores são fundamentais. Eles são inspiração para nós. Mas eles devem ser utilizados em momentos adequados e não nos agarrarmos, fulano disse isso, aquela teoria fala isso. Então a gente fica agarrado a essas coisas, né? E quer nos trazer para o mundo com isso. De novo eu digo, essas teorias são importantíssimas. Esses filósofos, esses pensadores são fundamentais. Mas, com todo o cuidado que a gente tem que ter, para que eles nos sirvam de inspiração de novo, de proposição. Porque a gente tem que pensar tudo de novo. De novo. Por isso que eu chamo de desenvelhecer, é tirar de cima da gente todas essas ideias que já nos foram inculcadas desde pequenininho, né? Essa é a parte do pensar. A outra parte é dos sentimentos, que eu chamo de envelhecer, sentimentos pessoais. Quantos rancores, quantas dores a gente guarda? E para guardar, eu tenho que apertar isso para dentro. E isso me desgasta. A gente não se dá conta que para guardar uma emoção não expressa, eu tenho que segurar, eu tenho que me agarrar, eu tenho que apertar, eu tenho que empurrar isso para baixo. Imagina quantos de nós somos pessoas que estamos andando pelo mundo carregando, né, 1000 sentimentos não totalmente expressos. Eu pergunto assim, quantos choros a gente não chorou, não, né, ficou guardados? Quantos risos a gente não deu? Quantas vezes a gente quis dizer eu te amo, eu gosto de você e não vai ficar bem falar isso, né? A gente se auto-reprime e às vezes nem se dá conta, né? Eu fico pensando, muitas vezes eu chego para as pessoas e digo assim, vem cá, me diga o que você realmente está sentindo, não o que você acha que deveria estar sentindo, né?
Porque, não, eu devia estar gostando disso, porque, não, é tão bonito, todo mundo está dizendo que é bonito, então eu tenho que achar bonito também, afinal de contas, eu quero estar inserido no grupo. E isso é uma forma muito forte de tirar a nossa energia, porque a gente fica se apertando, né? E a gente vai se perdendo de nós mesmos. Então, termina que eu não sei direito o que eu estou sentindo de fato, se eu estou gostando ou não estou gostando, se eu estou com medo ou não. Quantas vezes eu tive que disfarçar o medo, né? Eu não podia mostrar que tinha medo, né? Eu falo que a criança pequena é uma fonte de inspiração, porque ela está com medo, ela se encolhe, ela está alegre, ela vibra, ela está triste, ela chora, ela mostra o que ela direta. Já nós, os adultos, vamos guardando. Agora deu uma travadinha, não estamos te ouvindo. A tua imagem congelou. Até agora estávamos te ouvindo super bem. Agora estamos te ouvindo. A imagem está congelada, mas o áudio continua. Sim, o áudio continua. Pode continuar. Mas nós estamos te ouvindo. Estamos te vendo também congelado, mas estamos te ouvindo. Você consegue me ouvir? Puxa, estava tão lindo. Agora não estamos mais te ouvindo, querido. A imagem congelou. A tecnologia às vezes nos prega peças logo no nosso retorno, depois... Caralho. Pronto. Acho que voltou agora, Michel. Agora estamos te vendo. Então, estamos te ouvindo. A imagem está meio congelada, a tua, mas acho que você pode continuar um pouquinho mais. Voltou. A gente continua te ouvindo um pouquinho e depois congelou. Está me ouvindo agora? Me ouve? Sim. Bom, eu estou falando das questões emocionais, né? Como que os adultos, a grande maioria dos adultos, nem percebe exatamente os sentimentos reais que ele está vivendo. E ele está guardando coisas e carregando coisas, e com isso perde energia, envelhece, de uma certa maneira, né? Isso na questão emocional. E na questão de pensamento, está preso em formulações sobre o mundo que já não vigoram, né? A gente está pensando sobre o mundo, ou seja, em resumo, o desenvelhecimento é estar presente de forma mais total possível. Essa é a ideia básica de desenvelhecer, né? Eu falo uma coisa que o Paulo Freire tem uma frase magnífica, que ele fala: o mundo não é, o mundo está sendo. Isso é um gerúndio maravilhoso, né? E a gente tem que se reconhecer que eu não tenho que aprender tudo que me põe na cabeça, mas eu tenho que aprender também a olhar o mundo a partir de mim, para que a minha contribuição seja fundamental. E quando eu falo, né, dessa bandeira do LGBT, é toda a questão da singularidade. Cada ser humano é maravilhoso. A gente foi restrito a modelos. Mas eu digo que o número de modelos que vão existir
vão ser o número de pessoas no planeta. Vão haver tantos modelos quanto pessoas no planeta, porque cada pessoa é singular e tem uma possibilidade de contribuir para o total, para a totalidade, como ninguém, porque só ele tem aquela história, aquele percurso, aquela maneira de estar no mundo. E que bom é receber a singularidade. A questão da... Não estamos te ouvindo, querido. Alguma coisa. Agora o áudio. Também não está me ouvindo? Você também não me escuta? Então estamos sem áudio, os dois. Você não está me ouvindo? Aparece um microfoninho embaixo da tua imagem. O meu está acionado. Vê se você não está conseguindo me ouvir. Um microfone na sua imagem. Veja se está acionado. Acho que quando você ajeitou, deve ter tocado no microfoninho. Não escuta o que eu estou falando? Não escuta. Você também não escuta o que você diz. Ai, meu Deus. Bom, vamos fazer o seguinte. Sai e entra novamente. Ainda bem que você é um ator maravilhoso também, um bailarino incrível, até com a mímica você comunica. Isso. Dá uma saída e volta. Ainda não te escutamos. Está me ouvindo? Agora sim! Agora sim! Agora sim. eu escutei. Pronto, estamos ambos nos escutando. Vamos então chamar o nosso convidado para te fazer uma pergunta, reflexão. Vamos lá. O nosso querido Manuel Pinto. Manuel Pinto é pai de Naná e de Maria, nordestino, administrador de empresas, empreendedor social, criador da startup de impacto social Ser Cabra Macho, dirigente no projeto Justiceiros, pesquisador de masculinidades e paternidades e um amigo querido. Edu, tá me ouvindo bem, Edu? Sim, estamos te ouvindo, querido. Que bom. Primeiro, prazer estar aqui com vocês de novo. Pessoal, vou ser bem objetivo, que eu sei que o tempo aí já está correndo, mas eu trouxe, na verdade, inclusive eu até falei, Edu, para você, que é trazer uma pergunta, Michel, uma pergunta-reflexão, na verdade, uma reflexão, mais do que uma pergunta, talvez não... Congelado. Tá me ouvindo bem? Oi, Michel, tá me ouvindo? Hoje a transmissão está pegando várias peças. É verdade. Faz o seguinte, Edu, eu vou falar então a questão. Tá. Trago a questão e depois o Michel tenta responder. Isso. Tá. Eu vou trazer em primeira pessoa, tá? Tem um poema que eu amo muito, que é um poema da Viviane Moser, que é justamente chamado Tempo. E esse poema eu escutei quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, né? Hoje já entrei no Zenta, já tem um tempinho, então não vai falar, enfim. Cada vez que eu leio esse poema me toca de uma forma diferente, sempre me tocou, né? Em especial quando a gente ultrapassa essa barreira realmente do Zenta, que você fica mais reflexivo, você fica ali mais crítico contigo, enfim. E eu não vou aqui recitar, que não vai dar tempo de recitar o poema, mas no poema ela fala, e o tempo, né, riscou sugos na pele.
E, ao mesmo tempo, o tempo estava comendo ela por trás e sem consentimento. E um dia ela, opa, não, tempo, peraí, calma, não pode ser assim. E aí ela olha para o tempo e fala, tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E ela diz que a partir do momento que ela conversou com o tempo e deu consentimento ao tempo, há quem diga que ela estava remoçando. E eu sempre que escuto esse poema, essa poesia da Viviane, e a primeira vez que eu escutei, sempre que eu releio e revisito, eu sempre fico me questionando dessa minha relação com o tempo. E, de fato, a partir do momento que eu comecei a conversar com o tempo, eu me identifiquei com muitas coisas em mim. Até esse processo mesmo das pesquisas em relação às masculinidades, a própria paternidade, ela vai fazendo algumas reflexões, e a sua relação com o tempo, ela realmente começa a variar. Sendo que era uma coisa até esse momento que a gente está vivendo. E nesse momento que a gente está vivendo, partiu para mim uma coisa diferente. E que momento é esse? Esse momento pandêmico que a gente vive, em especial aqui no Brasil, com esse governo genocida que a gente tem, onde há quem diga, alguns pesquisadores que chamem esse novo momento de um momento mundo funny. Aliás, mundo bunny, em português seria mundo funny, que é um mundo extremamente frágil, um mundo extremamente ansioso, não linear e incerto. Uhum. E aí, a partir desse processo pandêmico, essa relação minha com o tempo, que antes eu conversava, ele me comia, mas eu deixava ele me comer. Eu estava aceitando essa comida dele. Estava gostoso, essa relação. E realmente eu me sentia remoçando. Mas todo esse processo que a gente vem vivendo, eu confesso para vocês, Edu, Michel, todo mundo que está aqui com a gente, como todo esse processo, a minha relação com o tempo, ela muda dia a dia. Tem dias que eu acordo amando, ele me pegando por trás. Tem dia que eu acordo puto, sabe? Sem saber o que é que eu faço, sem saber o porquê de tudo isso. Essa fragilidade latente, ainda mais latente, essa não linearidade, essa ansiedade, essa incerteza, ela me traz em alguns momentos uma força descomunal, e muitas vezes me traz um excesso de fragilidade, eu confesso. E eu fico nessa relação. Hoje, minha relação com o tempo é uma relação que precisa ir para o divã. Ela precisa de um divã para ser discutida. Eu preciso de espaços como esse, com amigos, que a gente possa se vulnerabilizar e colocar. O que é que eu faço? Como é que eu me relaciono com esse tempo agora? Me sentindo tão frágil, me sentindo tão inseguro com tantas coisas. É difícil militar, mas é preciso militar. Mas essa relação com o tempo, ela vem me questionando muito sobre isso, sabe? E eu queria dividir isso com vocês. Por isso que eu falei, pode ser uma reflexão, uma pergunta que não tem uma interrogação, mas uma reflexão que deixa aqui as suas interrogações. Então, me abra aqui, me coloca aqui para vocês. Querido, maravilhoso. Como a gente está com esse problema de conexão, você formulou lindamente a sua reflexão, talvez fosse interessante você sair da live e ele te responder. Porque está cortado. Perfeito. Então eu vou sair, Edu. Beijo. Um cheiro. Eu adorei sua participação. Você sabe que você mora no meu coração. Muito obrigado. Beijo. Cheiro. Um dia a gente ainda vai recuperar isso tudo, essa tecnologia. Michel, eu pedi que o Manuel saísse para ficar mais fácil a transmissão. Você conseguiu ouvir parte do que ele colocou? Eu não consegui escutar bem. A reflexão dele girou em relação ao tempo. Não escutei. Eu sei que ele falou da filha e das dificuldades com ela, mas eu não... Não, é porque ficou junto uma parte com a outra, mas basicamente ele trouxe uma reflexão sobre o tempo, né? Trouxe uma poesia da Viviane Mosé sobre o tempo e colocou, assim, compartilhou conosco a angústia de lidar com o tempo nesse momento de pandemia, que ora ele está bem, cheio de gás, energia para lutar pelas coisas que a gente precisa transformar, e ora vem um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza, e ele está com muita dificuldade de lidar com essa questão do tempo, né? Nesse momento que a gente está atravessando, com tantas ameaças, tanta dor. Muito sucintamente foi o que ele trouxe de uma maneira muito mais bonita do que eu estou trazendo, mas só para a gente poder dar continuidade.
Uma das questões que a gente está vivendo hoje, um grupo americano adorou fazer as siglas, né? É um momento VICA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E na educação das crianças, isso está se colocando também. Às vezes existe, às vezes não existe, né? É incerto, é sim, isso não é complexo, porque é isso e é também isso, né? Complexidade implica em colocar isso e não isso ou isso, e numa educação isso muitas vezes complica muito a vida, né? E ambiguidade mas não é. Mas, mãe, eu tenho que falar isso? Tem que, mas não tem, meu filho, né? Vá lá e diga isso ao professor, mas não diga também, entende? Então, essa ambiguidade que a gente está vivendo como uma situação de dinâmica muito intensa no nosso mundo, né? No nosso momento planetário, para dar um nome, está promovendo uma série de questões que dificultam, né? Sobretudo, os pais estão desarvorados e perdidos e angustiados, e essa respiração ansiosa se derrama sobre os nossos filhos, isso não tenha dúvida, é assim mesmo, né? E isso está provocando uma geração que eu não sei o que vai acontecer depois, né? O que vai surgir depois, né? Como resultado desse momento da pandemia que está assolando o mundo, mas que a gente tem que estar muito atento ao que a gente está vivendo, né? O que cada um de nós está vivendo, qual é o sentimento que eu estou vivendo. E saber relatar isso ao filho na medida do que ele pode entender. Olha, papai está triste, sim. Papai tem medo muito de que as coisas não funcionem. Quer dizer, dentro da linguagem que é possível para cada idade, para cada momento e para cada cultura também, né? A gente está vivendo situações muito instáveis. Né? Tem dias que é para as crianças irem para a escola, né? Tem dias que não é para ir para a escola. Não, hoje não é mais para ir para a escola, né? Vai lá e conversa. Você vai ficar pertinho dos amigos. Agora não vai ficar. Agora você vai usar máscara. Agora você não vai usar. A gente está em momentos muito complexos, né? E muito difíceis. E realmente a relação com os filhos é uma relação que está passando por esses elementos todos que estão acontecendo no mundo conosco todos, né? Eu acho que se a gente for humilde o suficiente para aceitar que eu, às vezes, não sei muito bem para onde ir, isso vai ajudar muito. E não cair na arrogância do que eu tenho que saber dizer, eu tenho que saber falar, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que... Né? Eu falo que isso faz parte da velhice. Eu tenho que... Né? Porque um dia eu tive, hoje, então... Cada momento está sendo muito diferente do momento seguinte. Essas diferenças de lugar, tempo, pessoa, contexto, isso exige da gente uma outra postura, uma postura muito mais presente do que a gente foi educado para ser. Né? Me diga como eu tenho que fazer para eu fazer e ganhar um prêmiozinho no final do ano. Não dá. E outra coisa, a nossa educação realmente é voltada para a competição, né? A gente nasce com um sentido de totalidade. Toda criança nasce com um sentido de totalidade. Quando ele vê uma pessoa rindo, ele ri também. Quando ele vê uma pessoa chorando, a criança chora também, né? Ela se sente ligada aos demais e ao mundo em torno. Mas a nossa educação vai cortando essa relação, né, do ele e o mundo. Olha, aí você vai ter que enfrentar o mundo. Aí vai virar uma briga. E aí, realmente, a gente é treinado para brigar. E isso é um processo velho. E a gente tem que buscar modos de renovar, de rejuvenescer a Terra, fertilizar o mundo de outras formas. Esse é o desafio, né? O desafio é o pensamento. O pensamento é muito... tem que sofrer mutações e dinâmicas diferentes, porque a gente está vivendo situações diferentes, uma intensidade
diferentes de mundo e reconhecer as nossas questões emocionais, reconhecer as nossas fragilidades, as nossas potências e passar para os nossos filhos. Olha, papai agora não sabe, papai está triste. Assumir a incerteza, né? É poder como ter, lugar possível. não, sem drama, obviamente, mas com muito carinho, né? Uhum. Para que a criança também possa dizer que tristeza é possível. Eu não tenho que estar, papai não tem que estar sempre maravilhoso e sempre bem, né? A mãe não tem que estar sempre maravilhosa e sensacional, né? Mas a gente tem a humildade de dizer agora, né? Vamos juntos, estamos juntos, eu estou com você, eu estou próximo, né? Esse carinho, sim, isso é um elemento, mas é um elemento que não tem que ser forçado, porque a gente tem isso, né? Uhum. O Rodorovsky fala uma coisa interessante. A gente está no rio de afeto e amor, né? Mas morre de sede. A gente está nesse mergulhado nele e fica querendo ele, apesar de já estar mergulhado nele. Muito né? lindo. É uma contradição Querido, aparente. Né? Milagrosamente, lindo, lindo o que você trouxe. Mas a gente está. Milagrosamente, o Insta ainda não nos cortou, nós já ultrapassamos o tempo, mas eu queria te agradecer demais. Foi maravilhoso ter você e o Fábio aqui refletindo junto conosco. A Rede Brasil de Masculinidades, né, se volta exatamente para esse lugar que a gente conversou, mas especialmente o lugar do homem diante de tudo isso, né, daqueles que se nomeiam como homens. Então foi muito significativo tanto a tua fala quanto a dele, para que todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que buscam essa renovação do pensamento, da sua própria existência, né, possam se nutrir com essas várias referências que vocês trouxeram. Foi maravilhoso. E a gente vai trocando lá na nossa rede, lá no grupo. Espero poder contar com você e com o Fábio querido e com os nossos queridos amigos que participaram hoje. 2 deles, infelizmente, não puderam participar por conta do tempo, mas na próxima live a gente vai estar juntinhos novamente. Então, queria te agradecer de todo o coração e convidar vocês, então, para a nossa live do mês que vem. Breve a gente vai estar divulgando. Tá certo? Um beijo no